encontro muito bem-vindos. Olá. Eu sou a professora Cristiana, e aqui conosco nós temos pessoas muito especiais. Nós temos Fernando Macedo, fundador da Spirit Animation. Nós temos Felipe Grosso, da Kabong Studios, que estão entre as maiores empresas de estúdios aqui do Brasil, né, e do mundo, exportando animação para o mundo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Temos aqui com a gente também o professor Jorge Kimiek, mestre em tecnologia, professor das áreas de animação, produção audiovisual e fotografia, e o professor Elton Ivan Schneider, doutor em administração e diretor da Escola Superior de Gestão e Comunicação e Negócios da Uninter. E no chat temos a nossa queridíssima professora Elisa também. Então, obrigada a todos por estarem aqui hoje. É um dia de festa, é um dia que nós queremos celebrar a dedicação e a criatividade dos nossos alunos de design e animação. Então, o nosso evento, o My Design Day, ele serve para isso, né? Para mostrarmos para vocês, para mostrarmos para todos, né, o quão os nossos alunos são criativos, dedicados e se empenham nos seus trabalhos acadêmicos. E fica aqui, né, uma pequena explicação. Os nossos alunos, eles desenvolvem 3 trabalhos acadêmicos, 3 projetos durante o segundo ano do curso. E durante os anos 2021 e 2022, eles realizaram várias atividades. Nós selecionamos as melhores e que estão na galeria virtual Alma, uma galeria da Uninter. E selecionamos 3 de cada projeto, 9 ao total, para apresentarmos aqui hoje para vocês. Mas na nossa galeria, né, ou na galeria da Uninter, nós teremos outros vídeos que depois todos poderão assistir. Eu quero começar com aquela pergunta básica que todo nosso aluno faz quando nós estamos em aula interativa. Tá? E a pergunta é aquela, né? Tanto para o Felipe quanto para o Marcelo. Como que está o mercado de animação no Brasil e no mundo? Vale a pena investir em ser designer de animação? Vou começar com o Marcelo. É Fernando Macedo. Ah, meu Deus do céu. Sempre Mas é comum. Fernando, perdão. Imagine. O mercado de animação está muito aquecido, está um mercado muito bom. Eu super indico a todo mundo que queira trabalhar nessa área. Eu estou sem voz, desculpa. Mas é muito bacana. Só que está muito competitivo. Então tem muita gente boa no mercado. Então realmente para você conseguir ter a tua vaga ali, você tem que se dedicar. Mas sendo bom, é emprego garantido. Muito bom. Felipe? Alô? Alô? Sim. Oi, boa noite, tudo bem? Muito legal. Você está sem voz porque você estava torcendo para o Corinthians ontem? Ótimo, ótimo. Imaginei. Então, como o Fernando falou, o mercado realmente está muito aquecido, tem muita coisa para ser explorado. Assim, quem tem qualidade está conseguindo emprego. Para quem é animador, freelancer, assim, está sendo, acho que uma experiência muito boa. Os últimos 2 ou 3 anos, assim, o mercado se expandiu de uma forma que todos os estúdios do mundo inteiro acessaram todos os profissionais do mundo inteiro. Assim, essa é a impressão que eu tenho. Assim, para mim, na minha experiência de produtor, a gente teve altos e baixos, a gente perdeu bastante da equipe, porque a gente estava com uma equipe formada, era hora de algumas pessoas saírem, depois voltaram. Estamos treinando, um outro momento de treinar outras pessoas. Então, tá uma coisa maluca, assim, né? Acho que o aquecido desse é bem maluco. Assim, tem trabalho, tem gente procurando aprender, tem gente se reposicionando e trocando de empresa. A gente, por exemplo, está com a pauta do estúdio lotada assim, até janeiro, fevereiro. Assim, a gente não consegue pegar mais trabalho agora. Uhum. Assim, tem bastante coisa. Que bom, eu fico feliz. Eu, brincando, né, com o Fernando, eu perguntei, né, como está o mercado de animação? Muito bem, obrigada. E assim é que a gente vê mesmo, né, e com outros contatos que a gente tem. Muito bem. Para falar, então, para mostrar para vocês, né, esses projetos, nós temos 3 tipos de projetos no curso. Tá? Nós temos um projeto que nós chamamos curta-metragem, em que os alunos desenvolvem pequenos vídeos de 30 segundos de animação 2D, ou animação tradicional. Nós temos projetos, né, vídeos de animação em animação 3D, que nós chamamos de projeto spot comercial. E nós temos projetos, vídeos de animação em stop motion, que nós chamamos de projeto mídias digitais. E 3 vídeos de cada um desses serão mostrados aqui para nós vermos, né, para o público que está em casa.
Mas eu não posso falar só de design e animação, né? Nós sempre comentamos, né, que o design ele está inserido em vários setores. Então, a proposta de hoje é também mostrar como o design e animação está inserido em outros mercados, em outras áreas que não são apenas os vídeos, né, mas que áreas que comunicam. Então, para isso, eu chamo o professor Alexandre Correia dos Santos, né, para vir aqui. Então, o professor Alexandre é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, né? E me conta, assim, como você acha que as coisas acontecem? Cris, eu brinco sempre que vamos dizer assim, a criação, né, o desenvolvimento de design de uma forma geral, tanto 2D quanto 3D, enfim, é muito parceira das criações, das ideias da publicidade, né? E eu poderia elencar para você 20 motivos. Mas os principais, eu acho, é primeiro o custo, né? Muito embora a gente saiba que existem custos altíssimos para algumas produções, enfim, desde que a gente não vá para um estúdio Jorge Lucas, por exemplo, a gente sabe que a animação em relação a uma criação publicitária de vídeo, por exemplo, acaba sendo mais acessível, enfim. Segundo, eu acho que o design ele dá vida ao produto. A gente consegue fazer com que o consumidor ele viva uma experiência em relação ao produto, em relação a uma marca, diferente do que ele ter, ainda que tangível, um produto nas mãos, ele consegue, de alguma forma, a explicação desse produto, enfim. Custo, a experiência, a facilidade, né, de aproximação e de... Hoje, os recursos, eu acho, né, a parte de renderização, a parte de vídeo, não deixa nada a desejar para o real, enfim, eu acho que também ajuda sobremaneira. Então, eu acho que o design de animação, principalmente, ele tem uma entrada, uma parceria muito grande com a publicidade e propaganda. Muito bem. Nós estamos aqui falando, né, de projeto curta-metragem, que é um projeto que a gente chama de animação 2D ou animação tradicional. Mas, professor Paulo, conta aqui para mim, né, o que é animação 2D ou animação tradicional? Então, a animação 2D, no caso, é aquela em que a gente só tem dois eixos, né, para trabalhar, você tem duas dimensões, né? Você pode trabalhar na altura e na largura ali, e como se estivesse em um papel, né? Ainda que você possa reproduzir esse efeito de maneira digital, a ideia ainda é aquele processo de você desenhar o personagem, né? E a animação também, a animação ser desenhada ao longo do processo, né? Então, esse a questão de animação 2D, né? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pro Felipe aqui, né? Falando já de animação, assim, né? Nesse caso, o que se espera de um designer de animação para trabalhar justamente nessa parte de animação 2D? Agora a gente vive uma fase curiosa, assim, que lógico, o conceito de animação 2D que você explicou faz todo sentido, é a base principal, mas agora a gente vive uma época que a gente tem um suporte muito grande dos softwares, né? Então, a gente tem animador que não desenha. Animador 2D que efetivamente não desenha, ele não tem aquela questão artística de criar um desenho do zero, assim. Mas ele tem um domínio muito grande do movimento, que é uma coisa que já funciona muito bem. Então, se eu fosse dizer, eu acho que se o animador tiver o domínio dos princípios de animação, pelo menos um conhecimento e entender como é que ele tem que aplicá-los durante as cenas e o tempo, eu acho que isso já resolve. E, inclusive, acho que isso até resolve para o 3D. Assim, esse domínio básico do que é o movimento, acho que é a melhor característica, assim, né? E não desistir, né? A gente vive um momento que as pessoas desistem muito fácil, assim, acho que não que não se esforce, mas assim, a resiliência eu acho que é uma característica importante também para as pessoas que estão querendo entrar no mercado de animação, assim, porque é difícil, demora para fazer, né? E continuar também. Exato. Então, sempre nós comentamos, nossa, professora, tão pouco tempo para fazer essa atividade. Sim, vai se acostumando. Prazos, né? Entregar em prazos, cumprir prazos é uma característica bem importante e a gente procura sempre estar no curso desenvolvendo isso com os nossos alunos. Mas vamos aos vídeos, né? Então, vamos mostrar os vídeos. Nós separamos 3 vídeos aqui para vocês.
O vídeo da Antônia Gomes Guimer, do Fernando Rodrigues Fernandes e da Maiara da Silva Cavalcante. Nós vamos mostrar os 3 vídeos e depois a gente faz mais algumas perguntas, ok? Então, o primeiro vídeo é da Antônia Gomes Guimer. Vamos lá. Oi, meu nome é Antônia, eu tenho 19 anos, o meu polo é o de Canela e eu moro em São Francisco de Paula. Meu contato é demetragimer@gmail.com, vai estar ali embaixo. E esse projeto foi bem divertido de fazer, embora em alguns momentos eu achei que eu não ia conseguir. Mas ele foi muito gratificante para fazer e eu gostei muito dele, do produto final. E eu espero que vocês gostem também. Muito bom. Então, eu não comentei antes, mas os alunos tinham um tema, tá? Então, todos os nossos alunos, quando vão desenvolver um projeto, eles têm um tema. E, no caso, o tema que foi proposto, até por indicação do professor Jorge, né, que está aqui conosco, foi para falar sobre as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os nossos alunos tinham 3 opções, ou falar de saúde e bem-estar, ou de energia acessível, ou de cidades limpas, energia acessível limpa, ou cidades e comunidades sustentáveis. Então, eles tinham um tema, um direcionamento, mas eram completamente livres para, a partir daquele tema, escolher, né, como que eles queriam abordar aquele assunto nesse vídeo de 30 segundos. Muito bem. O segundo vídeo é do Fernando Rodrigues Fernandes. Vamos lá. Olá, meu nome é Fernando Rodrigues Fernandes, estudei no Polo Mauá, na cidade de Mauá, estado de São Paulo, e minha experiência trabalhando na animação, vacinação direito de todos, da disciplina projeto de animação, foi, além de um trabalho acadêmico, uma realização pessoal, que só foi possível de ser realizada graças a todas as disciplinas complementares que me ajudaram a trilhar esse caminho. Agora eu deixarei aqui esse projeto que foi muito desafiador para mim e espero que gostem. Um grande abraço e até breve. Esta vacina contra o sarampo é importante para todos da aldeia. Ops. Um minuto, que Gerard já trará Peri de volta. Vamos lá? Prontinho. Né, eu sempre falo que os nossos alunos são pequenos filhos, né, e os trabalhos deles são nossos também, uma parte. Né, e me encanta ver, né, a dedicação no som, no áudio, na comunicação, enfim, né, e numa proposta, né, que eles têm para trazer a mensagem que eles querem trazer. E, finalmente, mas não menos importante, o vídeo da Maiara da Silva Cavalcante. Ah, pois não? Você me mandou, eu estava vendo em casa, e é curioso assim, o tema da vacina, porque o meu filho, como toda criança, fica muito receoso de tomar vacina. Depois que ele foi corajoso, as primeiras, e não chorou, daí teve um dia que tomou 3 no mesmo dia. Né, Matheus? Aí, ele gosta tanto de ver esses vídeos de vacina, ele quer ser um vacineiro. É impressionante, assim, ele vai crescer, ele vai ser um vacineiro. E apesar de não gostar, não querer ir, ele fica muito fascinado por essas animações, assim. O tema é importante, assim, para a gente. Que bom. Então, vamos ao vídeo, né, da Maiara. Oi, eu sou a Maiara, estudei no Polo da Uninter em Anápolis, Goiás. Para esse projeto, eu escolhi o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que vai contar o drama de uma semente que não consegue germinar pela péssima condição do solo. Eu quis que a semente representasse a natureza como um todo, e é por isso que em alguns momentos ela serve como uma metáfora. Como, por exemplo, quando a semente está machucada, a natureza em si também está afetada, e quando a semente recebe ajuda, a natureza também se beneficia.
Muito bom. Bastante interessante. Queria já aproveitar, né, que o Felipe até já começou a comentar ali, né? O que você achou dos vídeos? Assim, se tem alguma sugestão para os alunos? Tem várias, né? Sempre tem sugestão, né? Dar pitaco todo mundo quer, né? É fácil, é a parte fácil do trabalho, né? Mas, enfim, eu gosto dos temas que eles escolheram, cada um por sua particularidade, tem as diferenças de traços que são muito individuais, mas, na verdade, eu quero responder, mas tem bastante coisa para sugerir, tem algumas minúcias que a gente percebe que teve um cuidado, eu não sei quanto tempo eles tiveram disponível, como é que foi o processo, até fiquei curioso, assim, como é que foi o processo, assim, de criação desses vídeos, cada um fica eu sei que é a distância, mas cada um fica em casa, tem encontros de grupo online para discutir, porque isso é importante durante o processo de criação, assim, a animação é uma coisa que, assim, fora alguns malucos, né, não se faz sozinho, assim, pelo menos agora, assim, então fiquei curioso para entender como é que é o processo de os nossos esses projetos, eles são projetos integradores. Então os alunos tiveram 4 disciplinas e fizeram pequenas atividades, não tiveram disciplina de animação 2D, tiveram disciplinas de design de personagem, de roteiro e storyboard, e em cada uma delas eles fizeram pequenas atividades. E daí, com o projeto, que é um projeto integrador, nós lançamos o tema, né? Gravamos uma aula explicando, né, como os alunos, o que eles deveriam tratar, quais são os critérios, todos os critérios que tem que ter. Tiveram que apresentar roteiro, a gente não trouxe aqui, mas tiveram que apresentar todas as etapas, né, de pré-produção, junto com o vídeo. E depois eles desenvolvem eles desenvolvem em casa ou no polo, eles desenvolvem a atividade. Quando eles têm dúvidas, eles podem falar com a tutoria, né, geralmente com o professor Paulo, daí tem toda aquela troca, como que eu faço isso, aquilo não está funcionando, seja de software ou de processo. Daí o professor Paulo faz essas ajuda, e quando necessário a gente também tem aulas de apoio. Então, uma vez por semana, reunimos o grupo, os alunos que têm esse interesse vão para essas aulas, a gente chama de tira-dúvidas, justamente para tirar essas dúvidas. Por falar em prazo, eles têm assim praticamente 1 mês para desenvolver o vídeo. Tá? Então, claro, fora as outras atividades que estão acontecendo acadêmicas, né, é um prazo de 1 mês do início do lançamento até a entrega. Entendi. Legal. Queria comentar mais algum detalhe dos vídeos? Não, é que é complicado, assim, são muitas coisas, eu não sei a condição de cada um, assim, mas eu acho que no final o resultado é muito, muito bacana, assim, funciona. Sim. Professor, vou ajudar um pouquinho o Cris, aí até para aqueles que não conhecem, né? Nós temos uma característica que hoje está em mais de 700 cidades. Então, você vai dizer assim, tem 700 alunos no curso. Muito provavelmente você tem um em cada cidade no Brasil, né? 650, professor. 650. 650, tá vendo? Então, quando você olha para uma faculdade presencial e você diz assim, você tem 650 alunos no curso de design de animação, o cara vai dizer assim, nossa, para nós é uma situação absolutamente normal isso. Então, o que a gente pensa já nesse cara que está muito longe daqui? Que onde ele estiver... E vocês viram que tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Goiás e assim por diante, ou seja, de São Paulo. Ele tem que conseguir fazer a sua atividade, ele tem que conseguir fazer aquilo que está previsto. Eu acho que é eu aqui que está dando microfonia. E o que acontece com isso, então? Ele tem que ter acesso ao software, ele tem que ter acesso à orientação, ele tem que poder construir o trabalho dele. Ele tem que ter apoio para isso. Então, obviamente, uma das coisas que a gente costuma falar de um aluno de educação à distância é que ele busca autonomia. Ele tem que se desenvolver para conseguir dar conta de fazer. O nosso papel aqui é criar estrutura para ele. É dizer assim, olha, recurso teórico você tem, a disciplina que te ensina que você tem, o software está lá, vai lá e faz. Mete a mão na massa, corre de atrás, não tenha medo de errar. Agora à tarde, por exemplo, e aí que vem uma das grandes características nossas, nós temos 140 cursos de graduação hoje à distância. Os alunos de arquitetura começaram a entregar hoje os primeiros trabalhos de arquitetura.
Tá? Gente que começou o curso no começo desse ano e que já está entregando o primeiro trabalho agora. E também com essa mesma característica do faça um vídeo, me apresente o seu projeto, me mostre o que é, qual a sua ideia, no sentido de fazer com que ele aprenda a vender a sua ideia, a vender a sua capacidade de entregar algo, de construir algo, que eu acho que é uma coisa que hoje, aí depois vocês podem até complementar, isso que as empresas estão buscando também. Não é só o indivíduo que é bom, mas é aquele cara que constrói, sabe dizer o que ele faz, por que ele faz, como que ele tem, que dificuldade que ele teve, ou como que ele pode trazer isso para uma realidade de aplicação para qualquer um. E aí eu acho que vem essa diferença da maneira da gente de pensar e de olhar para isso. E talvez até para complementar aquilo que vocês falaram antes, que a gente brincava antes de começar o programa, né? E para mim é uma realidade. Quando eu nasci, meu pai me deu uma bola. Não sabia jogar, disse, você vai trabalhar. Tá? Hoje em dia, né, você dá para ele um mouse, você dá para ele um tablet, e se ele tiver jeito com a coisa, você já começa a olhar assim, cara, você pode ser design de animação, de repente, hein? Acho que ele vai dar bom para games. Você já começa a olhar assim para a criança, né? A realidade é outra, mas sempre tem espaço para coisa nova aí. Obrigada. E eu queria aproveitar e perguntar para o professor Jorge, né, que foi o mentor, né, dessa proposta, corrigiu os trabalhos, né, também interagiu com os alunos. O que você achou dos vídeos, da produção dos nossos alunos? Bom, primeiro, né, a proposta foi um desafio, né, propor um desafio em um projeto, numa metodologia de projetos, né, pensando numa metodologia ativa, onde ele era o aluno é o protagonista. E quando eu comecei a pensar no projeto, foi interessante que eu pensei como fazer, né, para que aquele aluno entregasse um resultado lá, não sei, né, aonde da cidade, qual cidade, sem estar presencialmente, porque eu sempre trabalhei presencialmente. Então, presencialmente está ali, né? Você puxa a orelha ali, faz ali, né? Dá um jeitinho ali e tal, e dá um suporte, né? E sem pensar também qual o recurso que ele tem. Porque teve vários vídeos que foram entregues assim com maior comprometimento, feito com o celular, assim, com o dedo mesmo, né, desenhando na tela. E isso foi muito interessante, porque mostrou o comprometimento daquele aluno que ele queria fazer e entregou o resultado ali. Mesmo que você olhe assim e diz, nossa, né, aqueles traços grossos, daí você vê assim, não, ele fez com o celular. Ele fez com a ferramenta que ele tinha disponível naquele momento. Mas o mais importante, ele entendeu o processo. Porque a partir desse recorte, né, do ODS, para não deixar todos os ODS em aberto, né, foi escolhido 3 só temas ali. Então, ele tinha que escolher um argumento, ele tinha que ler o ODS, aí ele tinha que escolher o argumento lá, criar um argumento para isso. Aí depois ele tinha que fazer o roteiro, né, roteirizar aquele argumento, criar a história toda, né, e depois fazer o storyboard. Depois do storyboard, né, fazer as falas, fazer todo esse processo, né, que sabemos, né, que a animação não é de uma pessoa só mesmo, né, e fizeram sozinhos, né. Então, assim, é bem gratificante você ver o resultado depois, né. Então, você olha assim e daí diz, nossa, que legal, né? Assim, conseguiu. Mesmo você sabe que tem vários ali probleminhas para resolver, mas que geralmente, como a animação é feita em equipe, né, em grupos, né, né, cada um tem uma habilidade ali, uma determinada habilidade que vai corrigir aquele defeito ali, o defeito lá e tal, e vai chegar para a pós-produção, porque aqui não chegou na pós-produção, né, na verdade. Nós chegamos só no momento de produção e eles entregaram o resultado rapidinho, né? Então essa que foi a ideia do projeto e assim eu fiquei muito feliz quando corrigi os, acho que 600 e poucos, né? Assim, né? Que bom, ficamos felizes em saber disso. Então, os nossos projetos mudam a cada 2 anos, tá? Então, nós tivemos durante 2 anos, 2021 e 2022, esse tema das ODS, mas para 2023 e 2024 a gente está querendo coisa nova. Não dá para ficar parado, né? Ideias novas. E para falar dessas novas ideias, eu quero chamar a Rosemary Rodrigues Suzuki, venha, Rose, que é gerente de projetos sociais do IBGPEX. Seja bem-vinda.
Boa noite a todos. Obrigada, professora, pelo convite. Imagina. E, assim, estou muito feliz com a oportunidade que a gente poderá gerar no ano que vem para organizações sociais aí que já estão cadastradas no IBGPEX, né? Então, o IBGPEX hoje ele é o braço de responsabilidade social do Grupo Uninter, e entre os diversos projetos que a gente tem hoje está um que colabora com a gestão das organizações sociais, que são as ONGs, né? Então, a nossa ideia com essa parceria, a partir do ano que vem, é que os alunos possam escolher organizações sociais previamente cadastradas e chanceladas pelo IBGPEX e criar, então, animações, né, ou vídeos, né? A gente vai definir ainda qual organização, qual é o melhor modelo para eles lá, e também que os alunos possam atender, e que isso possa ajudar as organizações na captação de recursos e na divulgação das causas que elas defendem, né? Então, uma alegria poder falar sobre esse projeto, e certamente teremos aí muitos alunos ávidos, né, por prestar esse serviço do bem para a sociedade. Tenho certeza que sim. Nós vamos envolver, né, nossos alunos em uma questão social. Nós vamos falar de propaganda, de publicidade, propaganda, né, que a gente quer, na verdade, que essas instituições que muitas vezes não têm recursos de divulgar as suas ações possam divulgar. Eu tenho certeza que será um trabalho maravilhoso. Só tenho a agradecer, IBGPEX, pela confiança nessa parceria, né? E tenho certeza que quando estivermos no próximo My Design Day, nós estaremos mostrando os vídeos, né, dessas que estaremos realizando em 2023 e 2024. Obrigada, Rose, por tua participação. Obrigada. Eu também quero agradecer a sua participação. Alexandre, alguma palavra final, algum comentário? Eu sei que é uma apresentação curta, tem bastante pessoas hoje, cada um fala um pouquinho, mas me conte. Não, é isso, Cris. Eu só tenho a agradecer também o convite. Deixo o nosso curso de IPP também completamente à disposição para futuras parcerias, enfim, mas é o que o professor Elton falou também. É muito bacana ver a concretização da ideia dos alunos, né? A gente também sente isso com os nossos alunos, enfim. Eu tive até a oportunidade de ver os projetos de arquitetura. É bacana ver eles concretizando, porque eles não têm que entregar só uma planta baixa e acabou. Desde o pitch para apresentar o projeto, a planta baixa, 2D, 3D, a maquete, para daí começar a apresentar o projeto de uma forma geral. E esses processos realmente são muito gratificantes, como falou o professor também. Uma coisa é a gente está puxando a orelha do aluno aqui em Curitiba, outra coisa é você estar orientando Imperatriz no interior do interior do interior de São Luís do Maranhão. É bem isso mesmo. Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e conte sempre comigo. Tá, eu que agradeço, professor. Muito obrigada. Agora eu queria convidar a professora Aline Cristina Pires para participar da mesa redonda. A professora Aline é especialista em gestão de marketing e professora tutora de gestão de mídias sociais. Seja bem-vinda, professora. Boa noite. Então, nós chamamos aqui a Aline porque nós vamos entrar agora no nosso segundo tema de projeto que os nossos alunos desenvolvem, que é spot comercial. Nós queríamos que os nossos alunos também tivessem uma oportunidade de aproximar mais a relação deles com o marketing, né, ou com gestão ou área comercial, né? Porque já tiveram um projeto na área social, então vamos aproximá-los também de uma área comercial. Por isso que você está aqui, Aline, né, representando o marketing, para também trazer as suas observações. Mas eu quero saber aqui, professor Paulo, o que é projeto Spot Comercial? O projeto Spot Comercial é uma animação em 3D que os alunos têm que fazer. É uma animação curta, né, em que eles têm um mascote e uma marca para serem apresentados. E ela é curta porque a dinâmica hoje de comunicação e marketing, essas coisas, muitas vezes é justamente isso. A pessoa tem que ser muito eficaz em fazer alguma coisa e muito rápido, né? Então, esses vídeos são propositalmente curtos justamente para o aluno conseguir reproduzir. Lógico que também tem o custo de... Se está trabalhando com 3D, tem a renderização, tem todo esse processo. E também tem essa ideia de eles conseguirem se comunicar rápido e de forma eficaz também, né? E volta àquela minha pergunta, que é animação 3D? Não conheço. No caso, a animação 3D, ela trabalha com objetos tridimensionais, ela manipula esses objetos tridimensionais, né? Como o Felipe mesmo falou, né, esse conhecimento do movimento, né, ele trabalha dentro do 3D também, né?
O 2D ele consegue até fazer algumas coisas que a gente consegue fazer no 3D, dele calcular computacionalmente o movimento, né? Só que o 3D ele é mais focado justamente nessa parte de computação, enquanto o 2D muitas vezes a gente acaba adotando para uma linha mais tradicional de realmente fazer todos os quadros, quadro a quadro. O 3D ele é muito, pode ser trabalhado dessa maneira também, mas ele é muito mais focado para trabalhar nesse sistema, né? Até aproveito e direciono uma pergunta já para o Fernando, né? Fernando, como é que você vê o profissional que trabalha com 3D, tanto o profissional que trabalha com a modelagem, quanto o profissional que trabalha com a animação? A modelagem e a animação, a parte da modelagem é realmente um molde, né? Então, você tem que estar muito atento à anatomia, tem vários livros de anatomia que é legal entender. E quando você entra nisso, você fica até meio louco. Quando eu aprendi isso em 2003, no Canadá, eu começava a ver assim, os polígonos, andava na rua, via lá os retângulos. Você começa a ficar realmente observando, aí você começa a ver tipo, as rugas, é a forma, né? Então você tem que ficar muito ligado na forma das coisas. E já na animação, também, mas na questão agora de atitude. Então, como que a pessoa anda, o peso do corpo, o gingado, o balançar das plantas. Então, é muita observação e muito estudo também. Então, você olhar coisas que te agrada, volta e... Então, eu lembro que eu fiz uma cena, por exemplo, uma vez de um cara correndo, assim, pulando. Eu fiquei dando um loop no filme dos Incríveis, muito tempo, para entender como que os caras animaram ele correndo, assim. Então, é muita observação do dia a dia. Ok, obrigado, Fernando. Então, vamos aos vídeos, né? A gente selecionou 10, né, para expor na Galeria Virtual Alma, e nós selecionamos 3, né? Que é o vídeo do José Roberto de Aquino, do Ramon Estevam Lopes e do Renato José Argolo, né? Então, o primeiro vídeo é o do José Roberto de Aquino. Meu nome é José Roberto de Aquino. Moro no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Estudei design de animação no Polo da Uninter da minha cidade. O projeto Spot Comercial foi muito importante porque me fez pôr em prática tudo que aprendi nas disciplinas apresentadas no curso, desde a composição, teoria das cores, roteiro, animação 2D, modelagem e animação 3D. Ao concluir o projeto, me veio a certeza de que assimilei de forma proveitosa o conhecimento necessário para encarar qualquer futuro projeto que venha a ter animação. Vídeos que nós estamos chamando de vinhetas, né? Eles são realmente curtos e a ideia é trazer uma mensagem em relação à empresa. Então, o que os alunos receberam? Os alunos receberam um modelo 2D, né, do personagem, da empresa, que são fictícios, e eles tinham que, a partir dali, modelar o personagem, fazer a movimentação do personagem, depois a música, enfim. Então, o trabalho da vinheta comercial é isso, é trazer a marca em evidência, né, a partir do comportamento do personagem. Marcas e personagens fictícios que nós passamos e eles modelaram. Agora temos também o vídeo do Ramon Estevam Lopes. Oi, meu nome é Ramon, eu estudo design de animação na Uninter do Polo de Tubarão, Santa Catarina. Desde pequeno eu sempre amei desenhos, animações, é um mundo mágico para mim. E realizar esse projeto, por mais que seja um projeto pequeno, foi uma experiência muito divertida. Modelar um personagem do zero e dar vida para o que você criou é uma sensação inesquecível para mim. E eu espero muito que eu seja capaz de continuar nesse ramo e ainda produzir muitos projetos pela frente. Legal. Agora, por último, e não menos importante, temos o vídeo do Renato José Argolo. Olá a todos, meu nome é Renato José, eu moro aqui na cidade de Camaçari, na Bahia, e estudo no polo daqui, um ótimo polo. Eu estou muito feliz e agradecido por meu trabalho estar aqui. Está sendo muito bom aprender design de animação. E fazer a modelagem desse robô foi isso, foi uma diversão.
ver o desenho e ver ele ganhar vida. Espero que gostem. Eu vou trabalhar e brincar com isso a vida toda. Muita paz. Okay. Professor Paulo, acho que você errou nesse vídeo. Ele não é animação 3D? Explica para mim. Então, esse vídeo foi colocado ali justamente porque eu achei muito interessante a dissonância que ele causou, né? Ele fez objetos 3D e combinou com elementos bidimensionais também, né? Esse efeito de dissonância, ele chama muita atenção, né? Eu achei muito interessante colocar ele justamente para mostrar que a gente tem recursos diversos que, às vezes, combinados, eles causam efeitos bem diferentes, né? Eles chamam atenção, né? Até pergunto se o Fernando tem alguma sugestão para os alunos ali, alguma coisa que ele viu que ele achou interessante ali. Boa. O Renato falou uma coisa interessante ali, né? Quero trabalhar e brincar com isso a vida inteira. E esse é um pensamento que eu tenho, assim. Todo dia, na escola, eu lembro que eu falava, ixi, amanhã é segunda, que droga. Mas comecei a trabalhar na área de animação, hoje em dia, domingo, eu estou empolgado para acordar na segunda. E faz assim desde que eu comecei a trabalhar na área. Então, é realmente um prazer trabalhar com animação. Então, realmente é uma brincadeira. Porém, é muito difícil. Então, assim, acho que tudo está muito legal. Tem vários apontamentos, com certeza, para fazer, mas acho que não convém. Eu imagino que todos eles tenham assistido a Eva, do Wall-E, que é um robozinho desse formato. Acho que ali tem bastante característica para você se inspirar, né? Mas o que eu posso dizer realmente é que esse é o primeiro passo, ao chegar onde eles chegaram. Que eu lembro quando eu comecei, é muito difícil. E aí tem que treinar muito. Então acho que o curso faz parte disso, para te dar esse empurrão. Mas o teu dia a dia, o teu hobby, teu tempo livre, tem que ser em cima disso também. Quando eu aprendi a animar, também em 2003, eu lembro que todo mundo foi embora da faculdade, estava menos 30 graus Celsius lá fora. Eu entreguei em uma semana, acho que 1 minuto de animação do robozinho correndo, andando e tal. Porque eu estava apaixonado, etc. E você faz, você erra, fica ruim, você refaz, você mostra, pega a crítica, arruma. Você tem que ser muito aberto à crítica. Então, eu acho que a dica é essa, perseverança. Eu já fiz também, quando estava aprendendo, vários cursos de animação, e acho que 10% das pessoas continuavam. Porque todo mundo acha que é legal, que é fácil, e na prática vê que o buraco é mais embaixo, não é bem assim. É muito complexo. Então, você tem que realmente se dedicar. Então, o que eu posso dizer para toda essa galera é: continuem aí no caminho, se esforcem, porque é gratificante. Não é fácil, mas é gratificante. Então, professor Paulo, já sabemos que para o próximo ano vamos mudar o personagem. Tá? O professor Paulo que desenhou o personagem, tá? Os alunos modelaram, já está a dica aqui para a gente trazer um outro personagem, uma outra ideia para os alunos modelarem. Vou deixar. Queria também perguntar para a professora Aline como ela vê a relação desses vídeos de animação com o marketing, como é que ela vê que pode ser aplicado, como a gente pode aplicar isso. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigada, professora Cristiana. Bom, primeiro que a gente não tem, né, uma estratégia de marketing bem colocada, bem aplicada, sem o design, né? A gente não constrói marcas sem o design. Então, se os nossos consumidores conseguem identificar uma marca como melhor, né, como uma marca diferente, de qualidade, que proporciona um certo conforto para ele, uma garantia de qualidade, isso vem através do design, né? Nós só vamos diferenciar produtos, serviços e marcas com o uso do design, a comunicação visual, né? Então, marketing e design intimamente ligados, né? Ali, parceria de sucesso, não temos estratégias bem definidas, estratégias de sucesso sem o design, né? Isso e eu gostaria de parabenizar os nossos alunos, né, que deram aí o primeiro passo. Quando a gente tem um aluno que se propõe a esse desafio, né, ele já sai aí na frente, até mesmo no mercado, né? Porque aceitar desafios é uma grande habilidade aí dos nossos alunos, né? Então, eu diria que não temos marketing sem o design.
É excelente tanto comentários de vocês falando sobre o marketing, mas também sobre o desenvolvimento pessoal, né? O quanto é importante para nós, alunos, né, estarmos em desenvolvimento, e os nossos alunos também. É a segunda pergunta que mais perguntam, né? Como que eu entro no mercado de trabalho? Como que eu faço para conseguir um estágio? Como que eu faço um portfólio? E a gente, claro, orienta. Já falamos sobre isso numa outra vez, né? A gente sempre está orientando os alunos, né, a estarem buscando e dedicando, criando um bom portfólio e indo atrás do sonho, que é trabalhar com animação. Mas a Uninter tem um canal específico de relacionamento entre alunos e empresas, né, tanto na questão dos estágios, tá? Tanto presencial quanto online, que já está configurado, quanto para emprego. Então, vocês, empresas, podem se cadastrar na nossa central de carreiras para buscar alunos, estagiários, formados, egressos, quanto os nossos alunos podem se cadastrar. E, para falar da Central de Carreiras, eu convidei o professor Sidney para estar aqui hoje, mas ele não pôde estar, então ele gravou um vídeo falando um pouquinho da Central de Carreiras, que serve para nós, empresários, para nós, alunos, nós, professores, né, para motivar cada vez mais a inserção, né, dos nossos alunos ao mercado de trabalho. Olá, sejam todos bem-vindos a mais este evento, My Design Day. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e Central de Carreira. Hoje vou falar aqui um pouquinho para você sobre a Central de Carreira. Central de Carreira que hoje tem a responsabilidade de fazer a gestão de carreiras, dos estágios não obrigatórios, do seu contato com o primeiro emprego. O que é a Central de Carreira? A Central de Carreira é um departamento vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais. Vou mostrar um pouquinho para você aqui como é que funciona a Central de Carreira. Importante você, nosso aluno, nosso egresso, acesse a Central de Carreira. Tenha contato com a ferramenta, se familiarize, porque é muito importante num processo de carreira você também estar presente no dia a dia, conhecendo o que nós temos para lhe apresentar nesse momento. Então, aqui está a nossa Central de Carreira. A Central de Carreira funciona da seguinte forma. Hoje, nós temos várias abas aqui que você pode ter acesso na melhoria do seu processo de pesquisa e, quem sabe, você ter uma oportunidade aí no seu processo de estágio, no seu processo de primeiro emprego. Como é que funciona a Central de Carreira? Central de Carreira. O que é a Central de Carreira? O que oferecemos na Central de Carreira? O processo de estágio aqui é muito interessante, o processo de estágio, porque aqui remete lá na Central de Estágio do professor Christopher. Então tem todo a parte legal de como é que funciona o estágio em cima da regulamentação da Lei 11.788 de 2008. A questão das vagas exclusivas aqui são todas as vagas exclusivas voltadas para oportunidades em se em algum momento você quer fazer parte do time do Grupo Uninter, seja aí por várias áreas que você pode migrar, você pode entrar lá ver as ofertas de vaga exclusiva para você ser um colaborador do Grupo Uninter. A questão dos manuais é muito prático, nós temos dois tipos de manuais. Os manuais que são os manuais para o aluno fazer o processo quando você vai fazer aqui a sua entrada dentro do portal, e tem o manual para as empresas que são os nossos parceiros aí, quando vão fazer a oferta da empregabilidade. Uma coisa muito bacana da ferramenta são dicas de empregabilidade. A dica de empregabilidade, muitas vezes você tem falta de conhecimento ou precisa ter, em algum momento ali, uma oportunidade do autoconhecimento naquilo que você está querendo fazer no dia a dia. Então, aqui vocês podem olhar, tem dicas de empregabilidade e nós temos o blog do futuro. Muito interessante aqui a questão do blog do futuro, é o que a gente sempre traz aqui, algum tema pertinente à empregabilidade. Interessante é quando você clica em algumas dessas matérias, ele remete para uma área de pesquisa. Vamos fazer aqui uma pesquisa sobre currículo para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Digita a palavra que você tem interesse, já vai buscar várias opções, como fazer um currículo para a transição de carreira, uma live, uma opção para implementar currículo, enfim, traz todo um apanhado aqui de opções para você trabalhar com a ferramenta. Voltar um pouquinho ali agora, a gente vai falar a questão que é muito importante
da plataforma. A plataforma, no início da plataforma, você tem lá a opção aluno, a opção empresa. O que é mais interessante para vocês, nossos alunos? Você preencher, quando você entra aqui, você vai migrar para a plataforma. E aí, aqui você vai ter como candidato, como empresa. Não vou fazer a opção aqui porque eu estou dentro da plataforma, mas como candidato o interessante é as informações que você coloca. Então, quando você está procurando um emprego, quando você está desejando estar, porque a garantia do preenchimento de um currículo é você garantir a entrevista, porque aqui é só o primeiro processo. Então, eu sempre digo assim, o interessante é o preenchimento. Nome correto, o que está fazendo. Ah, mas é meu primeiro emprego, eu nunca tive uma atividade vinculada com registro em carteira. Gente, atividade profissional, um trabalho que você venha desenvolver na sua comunidade, um trabalho social, ele faz parte do currículo. Então, aqui é muito interessante você preencher o necessário e é sempre muito bacana você colocar o seu curso de formação, porque as empresas, normalmente, elas vão buscar por área de formação. O tempo é curto, queria agradecer demais o convite, não posso estar presente aí com vocês hoje, porque eu estou numa atividade externa, fora de Curitiba. Desejo a todos vocês um ótimo evento, participe, é muito interessante, os convidados do qual eu recebi o material, tem muito a contribuir, e a construção da sua formação só acontece como projetos como esse, quando você traz para dentro da universidade o debate e a fala, de fato, entender que isso é um processo de formação continuada, porque o mercado é exigente. Aproveite, bom evento, porque eu vi ali tem muita coisa boa para acontecer. Obrigado a todos, tenham um ótimo evento. Obrigada, Sidney, pelo vídeo, né, pela disposição. Temos certeza que alunos e empresas vão visitar a Central de Carreiras e, quem sabe, buscar lá, né, aquilo que falta, né, na sua equipe, né, de trabalho. Eu quero agradecer, Aline, muito obrigada. O tempo é bem curto, a gente queria falar muito sobre marketing, trazer mais coisas, mas, quem sabe, programamos uma live para frente, né, para falar mais sobre isso. Alguma palavra final, algum detalhe que você queira colocar? Perfeito, eu que agradeço. Eu gostaria apenas de desejar ali sucesso, né, para todos os alunos que participaram, em especial os alunos ali do projeto Spot Comercial, né, o Renato, o José Roberto de Aquino e o Ramon. Sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Agora eu queria convidar para a mesa redonda a professora Graziele Ueno Macopi. Ela é mestre em turismo e coordenadora dos cursos de turismo e gestão empreendedora de serviços na Uninter. Professora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, nós estamos chegando no terceiro grupo de projetos que a gente separou, né? Então, nós já vimos animação 2D, já vimos animação 3D com spot comercial, e agora nós entramos em projeto mídias digitais. E aquela pergunta que não quer calar, professor Paulo, o que é projeto mídias digitais? Nesse projeto, os alunos têm que fazer uma animação utilizando técnicas de stop motion, né? No caso, eles têm que fazer uma animação com um tema a respeito de algum ponto turístico, né? Da escolha deles, né? Mas então, professor Jorge, já que a gente falou de stop motion e o professor é uma sumidade no assunto, então, professor, o que você pode dizer sobre stop motion? Bem, stop motion é assim, primeiro que é apaixonante, né? Assim, pelo menos eu posso falar, digamos, que é uma coisa que, assim, a vida toda eu praticamente exercitei, pratiquei, pesquisei e continuo pesquisando. Então, é a captura, né, digamos, daquele momento dali, daquele objeto inanimado que você acaba dando vida a ele. Então, capturando cada movimento, né? Então, é interessante porque o aluno ele começou a ter que observar mais, né? Observar, como já foi comentado, observar a realidade e transferir essa realidade para aquele objeto, isso de forma física, não digital.
né? Então, foi um desafio enorme para eles, eu creio até, para entregar, né, esse projeto que ele podia escolher. Né? Ele podia escolher entre a aplicação do stop motion, usando ali um cutout animation, né, com recorte, ou com objetos com massinha, ou até com brinquedos, né, no toy animation ali, e criar, né, ali, explorar nesse projeto o tema ali que era mostrar a sua cidade. E também, porque é interessante, né, quando começaram a vir os projetos, que eu comecei a conhecer mais o Brasil, né? Porque assim vinha projetos, né, de lugares e conhecer a história do Brasil sem estar lá. E eles conseguiram, então, trazer toda essa riqueza, né, com os recursos que eles tinham. Isso que foi interessante. Porque, de repente, era um celular, né, capturando os movimentos ali, e puderam exercitar alguns princípios de animação ali, né, que tentar o timing ali, de colocar no timing e sincronizar, e que isso é extremamente difícil, né, uma coisa muito difícil. E principalmente a distância, né, você conseguir explicar como isso funciona e como resulta, né. E mesmo assim eu fiquei, né, assim, até emocionado com alguns projetos que apareceram ali, né. Então seria mais ou menos alguma coisa, né? Não sei se... Okay. Tem bastante coisa para falar de stop motion, né? Marcaremos uma live só sobre stop motion. Ok, então vamos aos vídeos, então, né? Dos 9 selecionados para expor na Galeria Virtual Alma, selecionamos 3. O da Ana Paula Pavani Stibler, da Joana Beconha Pereira e da Mariana Monteiro da Costa, né? O primeiro vídeo é da Ana Paula Pavani Stibler. Oi, meu nome é Ana Paula Pavani Stibler. Meu e-mail para contato é appstibler@gmail.com. Eu moro aqui em São Paulo e eu estudei no polo do Tatuapé, da Uninter. Fazer esse trabalho para mim foi uma experiência muito boa porque eu pude colocar em prática tudo que eu aprendi nas disciplinas e eu ainda pude falar de um dos meus lugares favoritos, com certeza, aqui de São Paulo, que é o bairro da Liberdade. Oiê! Você já conhece o bairro da Liberdade? Ele fica no centro de São Paulo e é o bairro mais oriental da cidade. Além dos japoneses, a cultura oriental marca presença com os imigrantes chineses e coreanos. Você pode encontrar artesanatos, roupas típicas e participar de festivais como o Festival das Estrelas e o Ano Novo Chinês. É o lugar perfeito para curtir a gastronomia típica desses países. Tem muita comida gostosa. Todos os detalhes fazem a gente se sentir dentro de um anime. Aliás, a Liberdade é um prato cheio para quem gosta da cultura otaku. Lá você encontra todo tipo de produto que um fã sonha. E aí, o que acha de visitar o bairro da Liberdade e aprender um pouco mais da cultura oriental? Vejo vocês por lá. Jané! Uma graça. Agora o vídeo da Joana Beconha Pereira. Oi, eu sou Joana Beconha Pereira e meu e-mail de contato é joanabeconha@hotmail.com. Eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estudei na Uninter Polo Horto. Minha experiência com projetos mídias digitais foi incrível. É extremamente gratificante realizar um projeto desde o seu início, criar os personagens, a narrativa, os cenários, poder editar o vídeo final e ver uma realização sua tomar forma. Você aprende a se adaptar, a manter o foco e no fim tem a alegria de ver que o seu projeto foi concluído com sucesso. Só um minutinho. Enquanto estão verificando esse detalhe, eu queria perguntar, Grazi, a gente está falando, você é coordenadora de turismo, né? Isso mesmo. Então, o que você está fazendo aqui? Brincadeira à parte, eu te convidei. Mas me conta, por que design de animação e turismo? O que a gente consegue ver com isso? Gente, eu quero primeiro parabenizar, né, os organizadores do evento, os convidados. Uma alegria de minha parte estar aqui hoje,
junto com vocês, né? E tentando fazer um link, tentando não, né? Porque quando a gente assiste um vídeo desse que acabamos de assistir, fica fácil falar de turismo e de design de animação, né? Então, o que eu queria relevar aqui, destacar, né, como um ponto principal, principalmente nesse vídeo que a gente acabou de assistir, é a intenção, né, de trazer a realidade local, né, a experiência que o aluno tem lá na sua cidade, na sua região, a oportunidade que ele tem de retratar isso também dentro da esfera do turismo, né? O turismo é um fenômeno muito complexo, e dentro dele a gente tem um elemento que é a oferta turística, e dessa oferta turística aquilo se desdobra, né? Então a gente tem meios da gastronomia, meios de hospedagem, meios de transporte, também atrativos turísticos. Então esse conjunto grande de elementos é que vai formar um destino. E na percepção do aluno, né, naquela sensibilidade de morar naquela região, naquela cidade, ele consegue coletar aquele elemento e trazer para a gente num design de animação, né? Num vídeo muito curto, ele consegue retratar aquela experiência dele e provocar um sentido e um desejo do visitante em conhecer, né? Então, acho que esse é um link fenomenal, né, que um vídeo é capaz de trazer. Então, nossos alunos podem procurar opções de trabalho com turismo, com as agências de turismo. Sem sombra de dúvida. Não só com as agências, né, Cris, mas também com todos os conjuntos do elemento da oferta. Então, da oferta turística. Se a gente olhar, por exemplo, as empresas, né, as empresas de transporte, as empresas de hospedagem, as empresas, as mais diferentes ramos de hospedagem, todas elas podem, né, ser um campo de atuação para o design de animação, né? Ele pode aproveitar desse campo e despertar o desejo de conhecer, né? Então, acho que é um campo bem amplo. Dá para tirar muito proveito aí. Que bom. Será que nós conseguimos recuperar o vídeo da Joana? Senão, nós passamos para a da Mariana. Depois voltamos com a da Joana. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana. Vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail mariana.monteiro@hotmail.com. Eu moro em Suzano. Eu fiz design de animação no polo aqui da minha cidade, o Polo Suzano. A experiência que eu tive com o projeto de mídias digitais foi ótima e bastante desafiadora. Eu gostei bastante de fazer toda a parte de produção dele, em especial a pré-produção. Espero que vocês gostem do resultado final. Bem-vindo à História de Suzano, um município do estado de São Paulo. A sua história começa no século XVII, quando foi descoberto que havia ouro no rio que cruzava a região. Com o passar do tempo, a localidade teve vários nomes, como Vila Baruel, Vila da Piedade e Vila da Concórdia. Os moradores, pensando na necessidade de haver uma ocupação regular no local, se juntaram com o objetivo de fundar uma cidade planejada e com uma estação de trem para passageiros. No século XX, a estação estava se deteriorando. Por isso, os moradores foram atrás do engenheiro Joaquim Augusto Suzano Brandão, que iniciou a construção. Após muita dedicação, a estação foi finalizada e nomeada Suzano em homenagem ao engenheiro. Um ano depois, a vila também passou a ser chamada Suzano. A Vila Suzano cresceu ainda mais e foi elevada a distrito de Mogi das Cruzes, com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses na região. Embora a arrecadação do distrito fosse alta, ela não refletia benefícios para Suzano, que tinha muitos problemas estruturais. Depois de um trabalhoso processo, Suzano conseguiu sua independência no dia 2 de abril de 1949, que foi definida como a data de comemoração do seu aniversário. Muito bacana. Claro, eu já ia abrir a palavra para vocês. Porque é interessante, né? Turismo. A Spirit ela vai fazer agora 17 anos esse ano. Em 2008, a gente teve um case de sucesso que foi a Lenda das Cataratas do Iguaçu. Então, a gente fez toda a Lenda das Cataratas em animação e foi recorde de audiência. A gente vendeu para a Foz inteira, as escolas usaram para no aprendizado, etc. A gente vai até liberar ano que vem ele agora para todo mundo poder assistir. Então, foram um curta de 12 minutos contando essa lenda que é tão especial, ainda mais lá em Foz. Então é um baita gancho de turismo, que chega lá, tem a rua, a Avenida Tarobá, a Avenida Naipi, tudo centrado nessa... Então, o turismo, o design, a animação, uma coisa fortalece a outra. Então, muito bacana. E você já trabalhou com stop motion? Já trabalhamos. Acho que uma coisa até que não foi mencionada, que é muito fácil e rápido, né? Não, nossa...
Stop motion, em específico, eu tenho que amar muito, assim, porque então a gente já fez alguma coisa, mas muito pouca coisa. Hoje em dia, a gente tenta fazer o stop motion no 3D. Então, você faz aquele feeling que o stop motion tem, mas a gente faz no 3D porque é mais rápido e, realmente, o mercado ele não te dá prazos, né, geralmente. Que nem eu vi lá uma vez, um cara fez um hipopótamo em 30 dias. Ficou perfeito. Eu falei, legal, mas tem que fazer isso em 5 dias. Senão você não tem, o cliente não espera. Então você tem que ser bom e rápido. E aí é um desafio a mais para o pessoal do stop motion. Tá certo. E você, Felipe? Felipe, qual que é a tua experiência em stop motion? Também? Então, lá na 5ª série. É de verdade, é sério. Assim, foi o primeiro contato que eu tive com animação, foi na 5ª série, na escola que eu estudava em São Paulo. E naquela época era com uma câmera, com um filme, era um filme especial que tinha que ser revelado na Europa. Essa que ficou a minha memória. Eu lembro da história que era um carro que atropelava um boneco. Eu fiz com um amigo meu. E nunca vi o filme. Mas foi daí que eu comecei a me interessar por animação. Percebi que era possível fazer. Assim. Aí meu pai... Tive muita sorte, um privilégio. Meu pai conseguiu comprar uma câmera de um cara que ia para o Paraguai buscar. Aí ele trouxe uma câmera que eu conseguia filmar 1/4 de segundo. Tinha um controle remoto, você apertava o botão, era 1/4 de segundo. E eu comecei a fazer muito stop motion criança, perdi tudo, enfim. Devo ter alguns vídeos, mas na TV Cultura passava muito, passava o Pingu, passavam outras animações que era técnica. Eu acho que era mais acessível, assim, na época. Assim, acho que mais até do que o desenho 2D, não sei o custo que era, mas o 2D no acetato, assim, era um trabalho muito grande. E comecei a fazer, era o acesso que eu tinha. E me apaixonei me lasquei por causa disso, né? Foi aí que começou, mas ainda tento fazer com o meu filho algumas coisas, assim, ele ainda não está interessado. Eu acho que dá muito trabalho, assim. Mas é muito legal quando a gente faz na Cabong alguns projetos com incentivo público da Prefeitura, Fundação Cultural, aqui em Curitiba, que a gente tem essa possibilidade. A gente, em contrapartida, faz algumas oficinas em escolas municipais e é o stop motion que a gente usa para conseguir explicar de uma forma mais rápida. Assim, agora, com o celular, é uma possibilidade que o pessoal tem muito mais acesso. Assim, né? Com o celular e qualquer objeto, você consegue fazer o stop motion. Né? Bacana. É isso. Grazi? Vou aproveitar, então, para agora que já falaram aqui a conexão do turismo, né, com o design de animação, ficou fácil para mim, Cris. Mas destacar isso, né, que os convidados acabaram de colocar. Primeiro, a questão de um destino turístico. Então, você pode pegar um elemento histórico, né, uma lenda, e contar a partir daquilo. Então, dentro de uma cidade, dentro de um destino, que são vários atrativos, né? E a outra questão que o nosso convidado acabou de falar é a questão da possibilidade. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar essa possibilidade que os nossos alunos têm, dentro da realidade local que eles vivem, de poder trazer para a gente, né, e divulgar e proliferar um pouco mais assim a cultura e aquilo que ele está percebendo como diferencial e como capacidade, como oportunidade para o desenvolvimento do turismo. Achei perfeito. Obrigada, gente. Então, eu quero pedir desculpas, Joana, deu um problema aqui, teu vídeo não apareceu, mas fique tranquila. Você está lá na galeria virtual, tem 3 vídeos lá, você é uma super aluna, eu não contei para vocês. Nós selecionamos assim, muitos vídeos e alguns dos nossos alunos estão assim, carimbaram. Não tem aquela história de 3 gols em música, né? É mais ou menos assim, a Joana é uma super aluna, tem os 3 vídeos dela, foram selecionados, escolhemos um para mostrar aqui, mas infelizmente deu esse problema, me desculpe. Mas eu tenho certeza que o pessoal vai lá na galeria depois ver e vão curtir bastante também. Muito bem. Eu queria agora... Pode ficar? Não pode ficar. Eu quero chamar a Franciele Paes de Carvalho Costa, a nossa gestora de escola de polos. Seja bem-vinda, Fran. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Então, nós estamos falando aqui de negócios, né? Ou, enfim, eu estou tentando mostrar, né? Estamos mostrando aos nossos alunos e outros setores, né, como nós podemos estar integrando áreas que até parecem desconectadas, né, mas que têm tudo a ver. Eu quero saber o seguinte, como que os nossos polos eles podem
contribuir com essas conexões? Então, eu vou falar um pouquinho do que é a escola de polos, né? Que eu acho que todo mundo deve estar falando assim, meu Deus, mas o que é polo? Todo mundo falando, os alunos colocando. Ah, eu estudo no polo de São Paulo, me formei no polo de Petrópolis. Então, assim, como que funciona isso? O professor Elton já colocou aqui para a gente um pouquinho que nós temos polos em todo o Brasil e também polos internacionais. Então, nós temos alunos aí, mais de 500 mil alunos aí distribuídos por todo o território nacional e também internacional. Os polos de apoio presencial são uma extensão da Uninter, né? Eles recebem os nossos alunos, acompanham os nossos alunos nas atividades acadêmicas, mas, para além disso, o polo também é uma referência para esse aluno que está se formando. Então, quando a gente vê um aluno que desenvolve um projeto de design, e ele, né, o professor Elton até colocou, ele fica em casa, ele tem as ferramentas, ele recebe todo o suporte técnico aqui da Uninter, dos professores e dos tutores, mas ele também tem o suporte do polo de apoio presencial, que lá nós temos profissionais que são capacitados aqui pela Escola de Polos, que é o setor qual eu atuo, para que possam ajudar nesse desempenho dos alunos, no desenvolvimento acadêmico dos nossos alunos ao longo do curso. E aí o polo também é uma empresa. E esse aluno que está desenvolvendo, né, todos esses projetos, ele também pode ir ao polo, né, participar mais do dia a dia do polo, conhecer os eventos que o polo promove. Porque, por intermédio do polo, ele vai ter contato com a Secretaria da Educação, porque o polo tem que promover ali alguns contatos, né, para que o aluno possa fazer um estágio, as prefeituras. Então, existe um caminho também que esse aluno pode explorar indo ao polo de apoio presencial. E lá ele vai encontrar várias referências aí de trabalho, de mercado de trabalho, de projetos novos. E ele também pode ajudar o pessoal do polo, né, que talvez tenha uma necessidade ali de desenvolver um trabalho, um produto, ou apresentar os cursos em uma empresa, né? E esse aluno de design, como vocês têm uma característica muito inovadora, criativa, pode também auxiliar esses polos aí de apoio presencial, que são os nossos, são os profissionais que atuam lá na ponta. Acho que o professor Elton até pegou o microfone porque ele quer falar alguma coisa, ele adora que aí entra falar. aquela história toda, né? Você fica olhando assim, poxa, mas nós estamos falando de um centro universitário que tem uma escola, né? Dentro, nós temos várias escolas aqui dentro, né? Começa por aí. Mas acho que a nossa principal característica está no fato de que a gente cria uma estrutura toda para dar suporte para tudo aquilo que nós fazemos. Então, você imagina assim, eu tenho 700 filiais para atender, 800 filiais para atender, gente nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, em Portugal, e assim por diante. Como é que atende tanta diversidade? Obviamente que a gente precisa de alguém que está lá e dizendo assim, olha, mas nesse curso, e nós temos mais de 140, então você imagina, eu tenho que ter um polo que atende um aluno de design de animação, de arquitetura, de pedagogia, de engenharia, de administração, e cada curso tem suas características. Cada um tem seu jeito de fazer a coisa. E abre as portas na hora que a gente faz essa integração. Como nós estamos discutindo aqui hoje, vocês viram agora há pouquinho a Rosemarie falar de integração da parte social, toda que a gente faz com todas essas 700 cidades do Brasil e do mundo. Não é só aqui no Brasil, é lá fora também. Então, mas puxa, eu posso usar o design de animação para estimular o turismo? Posso. Eu posso usar isso para mostrar até mesmo para um aluno que vem no polo à procura de um curso superior, o que ele vai aprender a fazer no curso de design de animação, o que é isso? Aí ele ouvir profissionais de mercado dizendo, olha, isso é importante, mas você também tem que querer, você tem que gostar, você tem que ter motivação para isso, e saber que você vai trabalhar muito, e às vezes até aquilo que a gente discute, né? Aqui enquanto grupo, que é aquela história assim, puxa, eu queria tanto fazer uma animação, mas quando você diz assim, poxa, para fazer o hipopótamo levou 30 dias, né? Começa por aí, o cara vai dizer assim, nossa, se eu levar 30 dias para fazer o hipopótamo, eu estava querendo fazer uma selva aqui, né? Botar uma girafa, um leão e não sei mais o quê. Quanto tempo eu vou precisar para isso? E aí é que vem o desafio, talvez até daquilo que você falou antes. Em animação eu preciso de uma equipe onde cada um tem uma parte do processo para fazer, para tornar isso mais ágil e colocar todo mundo em consonância para entregar um produto novo. A Fran tem essa responsabilidade aqui dentro, é aquela que junta, olha para fora, olha para dentro, diz assim, como é que a gente prepara aquele pessoal que está lá
para dar suporte para tudo isso que está acontecendo aqui dentro. Então, mostra que cada negócio tem sua complexidade, mas que dá para fazer. A gente se vira nos 30, né, Fran? Com certeza, professor. Dá para integrar todo mundo. Que ótimo. Quero agradecer, Fran, por você ter vindo aqui no seu momento. Podemos, eu estou prometendo live para todo mundo, né? Depois quero ver a agenda. Mas, assim, com certeza, a gente tem muito a passar para os alunos, a conversar. Muito obrigada, Fran. Eu que agradeço. Muito obrigada, Grazi, por estar aqui também, nesse momento. Precisando de nós, estamos à disposição. Ok, agradeço mais uma vez a oportunidade. Agora eu quero convidar o professor Marcos Ruiz da Silva para participar da mesa redonda. O professor Marcos é doutor em Educação Física e coordenador da área de Linguagem Escultural e Corporal da Escola de Superior de Educação, da Uninter. Professor, seja bem-vindo. Bem-vindo. Então, professor, já vou mandar uma pergunta para o professor. Manda que eu chuto. Educação Física, né? Designer de animação pode encontrar na educação um importante setor de negócios e prestação de serviços? Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que eu estou admirado com o programa, eu estou apaixonado e o design está me seduzindo. E se você eu quero agradecer também a oportunidade. Estou só representando a Escola de Educação, que o nosso diretor, o professor Dinamara, está em outras atividades, mas eu fiquei muito feliz com esse presente que ela me deu. Quero agradecer ao professor Elton a oportunidade e os convidados, a generosidade de vocês compartilharem conosco. E ouvir o mercado é muito bacana para nós que estamos na academia, porque nós também precisamos estar em sintonia, né? E à medida que vocês estavam falando do mercado, e se pensar para o profissional designer de animação, pode pensar que eu sou o seu cliente. Porque, ao analisarmos um contexto daquele que nós saímos de uma situação pandêmica, no qual milhares de professores do Brasil inteiro foram obrigados num sentido, vamos considerar, foram colocados à situação da qual eles precisavam desenvolver as suas atividades docentes a partir da mídia, sem um preparo adequado, alguns com um pouco mais, outros com um pouco menos, né? Eu me vi como um potencial cliente. Se você imaginar que para atuar no processo educacional, você pode ver várias frentes, né? Uma delas é nesse processo de formação dos docentes, que eu imagino que a partir de agora, claro que é uma leitura de contexto, né? Sem pensar em futurologia, mas a gente pode pensar algumas possibilidades, né? Que a partir de agora, esses docentes deram um salto que talvez eles não dariam em 10 anos. Né? Porque o processo de mudança cultural ele é lento. É lento até porque o próprio profissional ele acaba resistindo a o que a sociedade te oferece, às vezes, de subsídio. Como, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma escola em um determinado local, não vou só detalhar para também não faltar com algumas questões éticas, enfim, mas nesta escola os professores tinham recebido tablets. Né, isso há alguns anos, eu vou dizer que foi faz algum bom tempo. E aí, quando eu descobri que tinha tablets na escola, eu perguntei aos professores, e daí, vocês utilizam esse material? Funciona? É um material adequado? O material é bom, mas nós não usamos. Temos medo de usar esse material. Imagino que esses professores, quando enfrentaram a pandemia, eles devem ter falado assim, por que eu não comecei a usar esse material antes? Hoje eu teria competências necessárias para que eu assumisse dentro desse mercado, né, dentro desse espaço que é a educação, de forma mais fluida, tanto para ele, enquanto um docente, pelos constrangimentos que é você assumir um determinado compromisso sem a habilidade ou competência necessária, e também para os alunos, né, que fazem parte desse contexto. Então, eu diria que um olhar que eu daria é essa questão de formação desses profissionais. Né? Eu vou fazer uma rápida analogia, né, que é muito conhecida na área da administração. Né, eu sou um peixe fora d'água, né, mas só me permitam usar ela até para dar ao aluno a possibilidade de perspectiva, né, que é a história do sapateiro que foi vender sapato na ilha, onde ele chegou lá e não tinha ninguém de sapato, voltou,
e falou para o dono da empresa, olha, não adianta eu vender sapato naquele local, porque as pessoas andam descalças, né? Daí ele mandou um outro vendedor, o empresário mandou um outro vendedor, que chegou lá, na mesma ilha, voltou depois de alguns dias, falou assim, cara, olha só, ninguém tem sapato nessa ilha, nós vamos ficar ricos. Então, eu imagino o campo da educação mais ou menos da mesma forma, porque, vamos analisar o contexto, passaram um período no qual os professores sentiram-se obrigados a inserir-se nesse meio, e agora está vindo uma geração de docentes que, fatalmente, também com os seus alunos, vão encontrar uma confluência na qual a necessidade de domínio dessas tecnologias vão ser muito importantes, né? Eu ia complementar só o que você estava falando, porque antes da pandemia, eu tenho, assim, pelo menos, acho que umas 15 professoras na família. E eu fui buscar meu sobrinho na escola, tá? E aí perguntei, mas que recursos vocês têm aqui? Não, a gente tem computador, tem tudo aqui, mas onde é que fica? Não, fica numa sala trancada porque a gente não usa. Mas por que não usa? Não, primeiro que não tem internet aqui na escola, né? Começa por aí, então não serve para nada. 2, a gente também não sabe usar, então a gente guarda bem para não estragar. Mais ou menos assim. Aí você passa 6 meses depois, você vai para uma situação em que todo mundo teve que usar forçosamente. Espero que daqui para frente o aprendizado tenha sido de que a tecnologia vai vir, as mudanças vão vir. Quanto antes você aprender a usar ela, quanto antes você está pronto para isso, tanto antes você consegue aproveitar ela em seu proveito. Acho que esse é o caminho. E mais uma situação daquilo que você está falando, acho que da integração da educação física, aquilo que foi falado agora há pouco. Para você ser um bom animador, você tem que ter uma noção de movimento, né, do corpo humano, de como ele faz isso, de como acontece. Você acabou de falar que tem uma noção de anatomia muito clara, né, para poder fazer isso. Então, tem um campo de integração, eu sempre falo, que é muito próximo. Aí vem aquela história assim, dá para botar tudo no curso de uma vez só? Não. Mas talvez lá na frente ele vai dizer assim, na hora que eu for fazer uma pós, eu vou procurar algo que tenha disciplinas que me tragam esse tipo de formação. E talvez lá na educação física que eu vou encontrar isso, Marcos. Acho que esse é o detalhe interessante. Bacana, obrigado, professor. Mas olha como o cenário se configura, né? E eu falei de uma frente, e a outra frente é a produção de recursos para que eu possa tornar a aprendizagem desse aluno mais facilitada, não no sentido de que seja mais... que ele não tenha que passar pelas etapas necessárias da aprendizagem, mas que pode ser mais palatável, mais gostosa, mais fluida, né? E aí eu daria o exemplo da educação física, os Exer Games, né? O Just Dance, que muitas pessoas têm usado nas aulas de educação física, os Exer Games, que são aqueles jogos nos quais as pessoas precisam da motricidade, ou seja, o movimento. Enfim, eu imagino que, rapidamente, eu posso ter apontado assim uma infinidade de possibilidades que ainda vocês que são da área devem já ter aí uma possibilidade de imaginar isso um cenário ainda mais ampliado, né? Então, né, queria aproveitar também para agradecer à Escola Superior de Educação pelo apoio recebido, ajudando com a exposição do My Design Day na galeria virtual também, né? Exato, é uma coisa bem importante esse trabalho que nós estamos fazendo, né, construindo em parceria entre 2 escolas, Escola de Gestão e Escola de Educação. Então, temos aqui, né, na tela a galeria virtual, Alma. É uma galeria que está trazendo trabalhos dos alunos acadêmicos e da comunidade. Semana que vem, os trabalhos dos alunos estará na galeria também. Tá? Não só os vídeos aqui, como o da Joana, né, como todos os outros, né, que foram selecionados. E é bem importante valorizarmos, né, a partir desse espaço, né, o quão criativos todos nós somos, independente da sua área de atuação. E passe a professora Dinamara o meu agradecimento. Eu queria, né, para essa parte final, agora, né, do nosso dia de comemoração, de evento, falar com o professor Elton. Professor Elton, a gente viu aqui, né, o design na publicidade, propaganda, na comunicação, no turismo, na educação. Mas eu fico perguntando, será que o design e a animação poderia ajudar na gestão do negócio, sem ser as áreas de comunicação?
que você vislumbra? Cris, é aquela história assim, eu costumo dizer, para quem já trabalha comigo há mais tempo aqui, tem uns que são faz bastante tempo que trabalham comigo aqui já, né? Começa por aí. Uma das maiores alegrias para mim, já quando trabalhava, digamos assim, antes, a gente sempre tem uma vida pregressa, né? Ou seja, fui consultor de empresas, fui diretor de 4 plantas industrial, fui responsável por área de treinamento. Isso todo o tempo que a gente ia para o treinamento com um retroprojetor. E eu imprimia minhas lâminas coloridas, tá? Para ter um material diferenciado. Quando inventaram o PowerPoint, meu Deus do céu, os recursos de treinamento já eram outros. E hoje eu continuo usando PowerPoint, mas eu não consigo fazer um PowerPoint que não tenha uma animação. Eu acho que é subutilizar a ferramenta, você não fazer nenhum recurso de entrada, de complementação, de animação, você não colocar um vídeo lá dentro, uma animação para tornar aquilo mais atrativo. Por quê? Querendo ou não, um dos meus primeiros chefes, depois de formado, ele sempre dizia assim, você está sempre vendendo. Vendendo o que você sabe, o que você não sabe, o que você conhece, o que não conhece, o que você é bom, o que você não é bom, você está sempre vendendo. Então, use todos os recursos que você tem para mostrar que você sabe vender. E você se vende enquanto profissional, enquanto você faz isso. Então, se você perguntar assim para mim, um sonho de consumo do professor Elton, aprender animação rápida. Já começa por aí, né? É aquela primeira coisa, dá para fazer rápido esse troço aqui? Na hora que tiver um que é, tipo assim, eu quero animar o braço, faz tchauzinho, dá uma piscada para mim, pode ter certeza que os próximos slides vai vir com o robozinho dando tchau, piscando e mandando beijo. Tá? Por quê? É essencial, vai fazer diferença você demonstrar o seu carro, o seu produto, o seu negócio. Há alguns dias atrás veio um pessoal aqui fazer uma demonstração para nós de metaverso, para a exposição de produtos, por exemplo. E aí o cara mostrando com óculos 3D, obviamente, um pulverizador agrícola. Que é uma máquina que custa aí hoje na casa de R$1 milhão. Né? E ele dizendo assim, nós agora estamos investindo nisso para que o cliente, quando chega na loja, tenha uma experiência real do produto que ele está comprando. Bota o óculos 3D nele, e ele simula todo o funcionamento da máquina lá dentro. Cara, legal. Para uma máquina que custa R$1 milhão, você investir num óculos 3D para estar lá e fazer uma animação, vale a pena. Ele vai aplicar isso no Brasil e no mundo e vai conseguir demonstrar o produto dele. Agora, como é que eu faço isso quando um produto é de baixo valor agregado? Então, eu não posso ter essa situação tão cara. Mas, à medida que a tecnologia está evoluindo hoje, e eu costumo dizer assim, em 93, gente, ou já vai fazer 30 anos isso, hein? Tempo pra caralho. Foi a primeira vez que eu vi um engenheiro de produto, tá? Não era designer de produto ainda, o Jaime, era engenheiro de produto na época. Pelo menos ele se apresentava assim. Numa empresa que eu estava, ele veio para desenvolver uma nova matriz para uma injetora de plástico, em que ele usou uma filmadora, filmou aquela peça, captou aquela imagem, jogou para o computador, já converteu aquilo num arquivo e começou a projetar a partir daquilo. E aí eu fiquei olhando assim, caraca, que tecnologia. Imagina quando isso for acessível a todos. Tá? Alguns dias atrás, nós estamos aqui de novo, alguém que já trouxe uma câmera com LiDAR, que faz o mapeamento da sala inteira, que já te dá a escala e os pontos dela todo de um projeto arquitetônico que você já importa para um BIM, para um AutoCAD e que se integra tudo. Então, essa evolução está acontecendo muito rápido. E daqui a uns dias nós vamos estar falando em recursos de animação também mais rápidos de serem elaborados. E pode ter certeza que o mercado vai usar isso muito rapidamente, porque os negócios estão pedindo cada vez mais situações em que o cliente quer chegar no produto e ter muito próximo dele uma possibilidade de interação com o produto. Que é aquela história assim, hoje, pelo menos lá em casa, funciona assim. A gente decide que vai comprar uma coisa para casa, escolhe na internet e aí pergunta assim, onde tem para vender em Curitiba? Aí você vai lá, pega o produto na mão, testa, né? Vê como é que é, e depois volta e compra na internet que é mais barato. Mas você ainda quer o pegar o produto na mão. Agora, quando você tiver a possibilidade de ver, de sentir como é que ele é, imagina você botar um óculos de realidade virtual,
né, e ter uma animação do produto, onde é que você pode interagir com ele, ver as funcionalidades dele e assim por diante, para daí você comprar, você não vai nem na loja mais. Então ele vai ser um recurso que as empresas vão usar e vai abrir mercado de novo para quem souber trabalhar com isso, né? Tanto para negócios, eu acho que essa é a grande realidade, né? Tanto para negócios, e até uma coisa que talvez o professor pode falar aqui, que já disse que trabalha com stop motion há muito tempo, que já trabalha com isso na área há muito tempo, que é aquela história assim, as pessoas dizem assim, a profissão tal vai acabar. Cara, para mim só vai acabar se você não se atualizar, porque espaço tem. Quem é que inventou essa tecnologia se não foram os engenheiros antigos, os designers antigos, os programadores antigos? Se eles tiveram essa ideia, criaram isso, daqui para frente, as novas gerações já vão ser formadas a partir dessa realidade. E, portanto, vão estar preparadas, diria assim, para criar coisas muito mais inovadoras do que a gente já está vendo hoje. E a gente sabe que a coisa está evoluindo rápido, Cris. Então, vai fazer parte, sim, de qualquer negócio. Como no passado, e aí eu vou te dizer assim, eu entrei no mercado em 92, saí da faculdade. Você entrava nas empresas, a maior parte das empresas não tinham um computador, quando tinha era um. Hoje em dia, e quando estava vindo para cá, hoje estava pensando, lá em casa, tá eu e minha esposa em casa. Nós temos 4 computadores para 2 indivíduos. Tem mais 2 celulares que, se você pegar e conectar a tela, o teclado, é mais 2 computadores. Tem mais 2 tablets. E nós só estamos em 2 em casa. E tem, então, se eu olhar assim, tem pelo menos 8 equipamentos de informática hoje. O primeiro computador que eu comprei em 95, eu saí de uma empresa, peguei toda a rescisão, dava para comprar um carro zero e comprei um notebook. Para ter uma ideia. Comprei um notebook a preço de um carro zero. Tá? Cara, eram $4.500 à época. Dava para comprar um carro zero popular aqui no Brasil com $4.500. Então, aí você olha e diz assim, teve amigos meus que disseram que era louco, você está investindo dinheiro de um carro para comprar um computador. Eu disse, mas eu preciso para trabalhar, gente. Isso vai fazer diferença para mim, lá fora na frente. E fez toda a diferença. Você ter aquele equipamento na mão e poder fazer isso. Então, essas situações vão estar aparecendo para nós. Os desafios vão ser grandes, mas aquele que vier com a solução e dizer aquilo que foi falado aqui agora, eu consigo desenvolver rápido, eu consigo trazer uma solução para o seu negócio, adaptável ao seu produto, ao seu serviço, vai ter mercado para isso, porque as empresas vão estar correndo de atrás. Muito obrigada. Então tá, então estamos chegando ao final do My Design Day, né? Esse dia de celebração, né? Que não é só uma celebração comum, uma celebração dos nossos alunos e dos seus trabalhos, né? Que a gente, como a gente viu aqui, a gente comentou, exige muito trabalho, exige muito esforço, né? E esse é uma celebração justamente da dedicação de vocês, alunos, também. E queria também agradecer todos os convidados também que contribuíram com um debate muito interessante sobre o tema também. Exato, agradeço a todos, né? Para não falar o nome errado de volta, né? Agradeço a todos pelo tempo de estarem aqui, pela generosidade. Eu sei, né, como seus tempos são ocupados, né, e cheios de atividades. Agradeço muito, agradeço quem está aqui assistindo com a gente também, professor Jaime, Mariana, Elisa, né? Outros professores estão aqui também. Se eu for falar todos, vou ficar muito tempo. Agradeço vocês que estão nos assistindo, né, online. E digo, né, com muito orgulho que estou muito feliz pelo evento, apesar do erro, da situação de erro, mas estou muito feliz pelo evento, porque vocês trouxeram de informação. Lives para o ano que vem vão ter montes. O professor Elton já deu mais uma, falar sobre realidade virtual. Enfim, vamos assim, né, trazer e debater e conversar. Eu agradeço. Cris, até aproveitar, já que você está fazendo encerramento, para dizer assim, quantos anos atrás te contratamos, Jaime, para pensar em curso de design? 4 anos, né? Há 4 anos atrás, eu disse para o Jaime, nós vamos lançar a maior escola de design do Brasil. Já é a maior? Então, nós temos hoje, em cursos de design, em torno de 8.000 alunos. Tá? Então, para quem pensa assim, design é uma profissão do futuro, coloca embaixo aí, profissões do futuro.
design. Pode deixar isso muito claro. Tá? Seja ela de animação, de games, de interior, de moda, de gráfico, ou editorial também, que a gente tem aqui hoje, bota lá embaixo. Muita gente diz assim, são louco, houve uma resistência muito grande até a gente conseguir lançar os cursos, os primeiros 4 cursos, mas depois que a gente lançou, o pessoal disse assim, não é que vocês tinham razão? Realmente, a área design é uma área promissora, é o futuro para muitas profissões, e eu continuo apostando nisso. Nós vamos ter, sim, muitas áreas interessantes, e o design é uma delas. Assim espero, né? Porque nós estamos também construindo ligações, né? É design com educação, é design, né, com publicidade, é design com turismo, enfim, né? A gente consegue hoje, tem esse olhar, né, de um profissional ter várias graduações e estar construindo todo esse mercado, essas possibilidades. Então, algum detalhe, algum comentário a mais que vocês queiram fazer? Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Até a próxima.